Meus amigos, bom dia, boa tarde ou boa noite, beleza aí, tranquilos, simples e fortes, a nossa primeira aula do nosso curso de raciocínio lógico para FCC. Então você aí do nosso projeto 99 isoladas por R$ 99,00 com no mínimo 12 aulas. E vocês aí também do curso completo para FCC, atendendo aprendidos, então você pode pegar as aulas de matemática, raciocínio lógico e adquirir o curso completo. É o maior curso que eu já gravei para FCC. É o curso que é para fechar a prova, tá certo? Então o maior curso que eu estou gravando para a FCC são 13 aulas de matemática, no nosso caso de lógica, 12 aulinhas de lógica. Lembre-se das 2 aulas do e-book e tal, de questões comentadas, para a gente fazer um trabalho bem legalzinho aí. Então eu queria comentar com vocês, joga na telinha aí, o edital padrão da FCC de lógica. Então ele coloca esses assuntos. Elaboração da lógica das situações por meio de um raciocínio verbal. Quando ele informa raciocínio verbal, ele está informando a vocês que é a possibilidade da lógica proposicional. Um raciocínio matemático, um raciocínio sequencial. Um raciocínio matemático geralmente é uma análise combinatória, princípio fundamental de contagem, uma questãozinha de cálculo, situações assim básicas de matemática. O raciocínio sequencial, que pode ser de letras, números ou figuras, observar o padrão dos elementos. Orientação espacial e temporal, somente orientação espacial, figuras, translação de figura, eu vou comentar sobre isso, que o curso está com a carga horária excelente, dá para a gente falar tranquilamente. Relação de tempo, ontem foi terça, amanhã será quinta e tal, que dia é hoje, então essas confusões assim que ele pode brincar, né? Eu falei ontem foi terça, mas vai ser quinta, só para a gente trabalhar um pouquinho. E compreensão do processo lógico, que é a partir de um conjunto de hipóteses, conduz de forma válida à conclusão determinada. Então pode ser uma questão de argumento lógico, envolvendo premissas, ou pode ser um argumento lógico envolvendo quantificadores, o chamado silogismo, que geralmente ele trabalha com silogismo. Alguns candidatos ou alunos me mandam sempre esse e-mail, joga na tela. Nos meus cursos da FCC, eu sempre comento lógica proposicional. Mas, professor, não consta no edital. Cuidado, tá aí, como eu falei com vocês, o edital, raciocínio verbal, análise de hipótese. Então, você que vai realizar um concurso da FCC de raciocínio lógico, existem situações básicas. O que é uma proposição, ele tem o hábito de cobrar. É muito raro, mas ele tem um hábito. Negação de uma proposição, seja simples ou composta, é uma questão muito cobrada. Operadores lógicos e equivalência lógica. Então essas 4 situações são muito cobradas na prova da FCC. Então são situações que você, meu amigo, não pode perder na prova. Então eu vou começar a nossa primeira aula com o nosso raciocínio lógico, nossa lógica proposicional ou sentencial. Então é uma parte que a FCC pode cobrar. É uma situação muito cobrada em prova? Não, não é. Mas existe a possibilidade. Em concursos recentes, TRT do Rio, agora de 2013, ele colocou uma questãozinha, a gente vai trabalhar também de operadores. TRT de Pernambuco, ele colocou uma questão de diagramas lógicos, que a gente vai falar também. TRT do Amazonas, ele trabalhou uma questãozinha também de operadores. Amazonas, TST também ele trabalhou uma questãozinha disso. Então, eu sempre digo aos meus candidatos, aos meus alunos, que pequem pelo excesso. Nunca pela falta, tá certo? Pequem pelo excesso, nunca pela falta. Então, pessoal, já viram aí o nosso edital padrão. Só colocar aqui a nossa canetinha. E vamos lá, firmes e fortes. Antes disso, eu só queria comentar com vocês uma informação importante. Bruno, eu tenho uma dificuldade enorme em lógica. O que eu sempre digo aos candidatos que dizem isso? Vem comigo. Lógica não é para você entender. Lógica é para você aceitar e ser feliz. Então visualize a lógica como sendo uma aplicação de regras e fórmulas. Essa é a ideia que você tem que ter da lógica. É uma aplicação de regras e fórmulas, tá certo? Então essa visão de uma aplicação de regras e fórmulas é o que você tem que observar da lógica. Então mesmo que você discorde, mas aceite e seja feliz.
Então nós vamos começar o nosso estudo pela lógica proposicional ou lógica sentencial. Nesse caso, nós trabalhamos com frases, vamos dizer assim, orações, são frases verbais, ou sentenças, como preferir. Nós vamos trabalhar com frases, tá certo? Nessa parte inicial da lógica proposicional. Então joga no slide aí. Aí eu sempre coloco o conceito de frase, né? Toda palavra ou conjunto de palavras que usamos para comunicar com alguém possui sentido completo. Então, eu vou colocar a definição, as classificações de frases, você pode chamar também de sentenças, porque tem verbo. Então, olha só. As frases podem ser de vários tipos. Vem comigo. Você vai ver aí tipo de frase declarativa, pode ser afirmativa ou negativa, né? Mas a gente não entra nesse mérito de frase afirmativa ou negativa. Na lógica a gente não tem essa preocupação. Você tem a negação, que é outra coisa. Frase afirmativa, porque as pessoas acham assim, João é alto, é uma frase afirmativa. João não é alto, é uma frase negativa. Tem algumas pessoas que têm essa visão. Na lógica eles não têm isso. A gente vai analisar a frase João é alto, ponto. João não é alto, ponto, é a nossa frase. Tá certo? Então é declarativa apenas. Pode ser interrogativa, pode ser imperativa, tem optativa, exclamativa, mas no nosso caso apenas a frase declarativa. É o único caso que interessa a lógica proposicional no sentido de proposição, com algumas restrições, é claro. Volta lá. Então, nós temos frase declarativa. O Brasil é um país do continente americano. Então você está declarando sobre o Brasil. Cuidado que a sua frase declarativa, sendo ela uma proposição, ela pode assumir valores verdadeiros ou falsos. Então eu posso colocar assim, o Brasil é um país do continente africano, e isso não impede de representar uma proposição. Tá certo? Segunda situação, imperativa. Faça seu trabalho corretamente. Então, uma ordem, uma sugestão, um conselho, faça seu trabalho corretamente. Interrogativa. Que horas são? Como vai você? Então, você realizou uma pergunta, tá certo? Que horas são? Como vai você? E a exclamativa, que é o nosso único caso. Bom dia, belo jardim. Então você vai utilizar aí uma exclamação. Pode ser no sentido de opinião, para dar uma ênfase à frase. Então, as proposições, a definição que está aqui, é uma definição que sinceramente causa uma certa confusão. Porque ele diz o seguinte, uma proposição, vocês estão vendo na tela de vocês, é toda sentença declarativa com sujeito e predicado, a qual pode se atribuir sem ambiguidade apenas um do valor lógico, verdadeiro ou falsa. Então, uma proposição é toda sentença declarativa com sujeito e predicado, a qual pode se atribuir sem ambiguidade apenas no valor lógico, verdadeiro ou falso. Beleza? Eu não gosto muito desse processo, não. Eu gosto dessa dica. Qual é a dica? Deixa eu botar aqui. Quando você tem uma situação como essa, 2 é um número par, você, tranquilamente, afirma que é uma proposição. 2 é um número par, o sujeito 2 é um número par, o predicado, é uma proposição. Quando você tem uma situação como essa, 4 mais 3 é igual, vou botar igual a 9, você vai dizer assim, não, Bruno, mas isso está errado. 4 mais 3 não é igual a 9, cuidado. Eu não posso julgar. Então, 2 é um número par, 4 mais 3 é igual a 9, eu não posso julgar. Então você tem uma outra situação. Qual é a outra situação? Bruno é paulista. Então você diz assim, peraí, para tudo. 2 é um número par. Verdade. Tenho certeza disso. 4 mais 3 igual a 9, isso não é verdade, isso é uma coisa falsa. Beleza, posso julgar tranquilamente, sem desespero. E agora, Bruno é paulista?
Como é que eu vou afirmar o valor lógico dessa proposição? É complicado. Eu não tenho como afirmar o valor lógico. O que eu posso afirmar a vocês é que representa uma proposição. Agora, o valor lógico, que aqui eu posso dizer que é verdadeiro, que aqui é falso, eu só posso afirmar que ou é V ou é F. Agora, o valor correto eu não posso afirmar. Aí, nesse caso de cá, quem vai afirmar o valor lógico é a banca examinadora. É a banca examinadora que vai lhe apresentar o valor lógico. Vai dizer assim, não, essa é uma proposição verdadeira. Considere Bruno Paulista como sendo a proposição falsa. Tá certo? Mas, Bruno, joga na tela. Você disse que é difícil, é confusa a definição. Você disse que tinha uma dica. É uma dica que eu chamo de dica das 3 peneiras. Mas no caso da FCC, nós trabalhamos com apenas duas peneiras apenas. Vamos ver? Primeira situação. Primeira peneira. Frase declarativa. Segunda peneira. Sujeito e predicado. Definidos. Então, frase declarativa, segunda situação, sujeito e predicado definidos. Então nós temos que primeiro declarar alguma coisa sobre alguém, ponto, aí passa pela primeira peneira. Segundo, nós temos que conhecer o sujeito e o predicado, temos que saber de quem se trata e o que se trata. Okay? Isso é muito importante. Aí nós temos uma situação que ela é interessante, que ela vai passar pela primeira peneira, ou seja, ela é uma frase declarativa. Na segunda peneira ela não cai, ou seja, ela não vai para o desculpa, para o padrão da proposição, né? Vai para a caixinha da proposição, ela fica ali parada, travada. E aí é um caso interessante, joga na telinha, que é o caso conhecido como sentença aberta. Então, quando a FCC comenta sobre isso, a sentença aberta. A sentença aberta, vou colocar aqui para vocês, não é uma proposição. Opa, apagar, desculpa. Então, sentença aberta não é uma proposição. Só colocar aqui, apaguei sem querer. Beleza? Então, tá aí a situação. Não é uma proposição. A definição, joga na tela, tem gente que gosta de copiar a definição, é uma frase declarativa, então a definição que gosta de copiar, é uma frase declarativa que possui pelo menos um termo indefinido. Então, uma frase declarativa que possui pelo menos um termo indefinido. Beleza? Tranquilos aí? Então, a frase declarativa que possui pelo menos um termo indefinido. Ponto. Então, esse é o processo da situação. Outro detalhe da história é o que representa essa sentença aberta, quais são os casos. Aí eu sempre dou uma dica, da definição que apresenta pelo menos um termo indefinido. A dica é o seguinte, é uma frase declarativa que resulta em uma pergunta. E por que ela vai resultar em uma pergunta? Lógico, ela possui um termo indefinido. Beleza? E aí nós temos 2 casos, e esses 2 casos que eu quero apresentar para vocês. Joga na telinha. Caso 1. O caso 1 é o seguinte, é quando ele utiliza o pronome pessoal. Ele
é paulista. Porque quando você afirma que ele é paulista, ele quem, cara pálida? Porque o ele não especifica o sujeito. Estamos falando de quem? Ele quem? Não especifica. Agora, quando você informa que é Bruno, Jorge, João, Ricardo, aí a história muda. Nós temos um conhecimento do nome. Então, a história mudou. Então, sempre que você visualizar um pronome pessoal ele, você aí tem que ter esse cuidado de informar que é uma sentença aberta. Sendo uma sentença aberta, não pode ser uma proposição. Beleza? Vamos ao caso 2. O caso 2, bem tranquilo na história, é uma expressão matemática. X mais 3 igual a 7. Aí você vai dizer o seguinte: Bruno, não sabe fazer conta? Por quê? X mais 3 igual a 7, x igual a 4. Então, o x não está desconhecido. Mas é que eu faço a seguinte pergunta. Ele está afirmando a vocês que x igual a 4 aqui? Não. Ele está afirmando que um número desconhecido, que é o x, porque a variável ou incógnita representa o valor desconhecido, somado com 3 é igual a 7. Aí entra o se. Se x igual a 3, vai dar 7. Se x diferente de 3, tá certo? Então nós temos esse cuidado aí. Se o x igual a 4, perdoe, 4 mais 3 vai dar 7. Se o x diferente de 4, não vai dar 7. Então aí, sempre que vou visualizar uma variável, eu tenho que observar a possibilidade de ser uma sentença aberta. Cuidado, porque nós temos o hábito de generalizar a história. Então vamos amarrar esse mal. Toda vez que eu visualizo o ele, é uma sentença aberta? Sim ou não, Bruno? Mais ou menos. Observe a frase. Ele é paulista. Esse ele está informando a pessoa? Não. Ele é paulista, ele acabou. Agora, quando você diz assim, se Bruno é paulista, então ele é brasileiro. Esse ele está representando quem? Bruno. Então aí você tem uma proposição. Porque em vez de eu repetir Bruno de novo, eu coloquei o ele. Então aí é possível você ter uma proposição com ele. Agora, nesse caso, que esse ele ou ela represente um nome anterior. Então, em vez de você repetir o nome, você coloca o ele ou ela. Tá certo? Então, existe. Então, nesse caso, Bruno é paulista, proposição. Ele é paulista, somente ele é paulista. Isso, sentença aberta, não será uma proposição. Beleza? Ok? Outra situação joga na telinha. Então, do caso 1 tem que ter esse cuidado. No caso 2, a relação do x. Então, o x mais 3 igual a 7. O que acontece é o seguinte, ó. Quando você tem essa expressão apenas, x mais 5 igual a 7, e aí eu olho, não sei o valor do x, está desconhecido, nós temos uma sentença aberta. Então, x mais 5 igual a 7 é uma sentença aberta. Quando você coloca essa situação de cá, para todo x, temos x mais 5 igual a 7, nós temos uma proposição. Para todo x, temos x mais 5 igual a 7, nós temos uma proposição. Por que nós temos uma proposição? Porque você vai ler da seguinte forma. Para todo x, temos x mais 5 igual a 7. Então, esse símbolo aqui, ele representa um quantificador. Eu vou comentar depois do quantificador, mas ele é um quantificador. Então, ele tem a função de quantificar. Então, a função do quantificador é tornar uma sentença aberta uma proposição. Tá certo? Essa é a função do quantificador, tornar uma sentença aberta uma proposição. Então, quando eu tenho uma noção geral de quantificador, eu consigo ter certeza se é uma sentença
aberto ou se é uma proposição. Se eu visualizo apenas a expressão, é uma sentença. Opa, sentença. Ok? Como nesse caso de cá. Faltou aqui, aqui eu comi o N. Sentença. Coloquem, por favor, sentença aberta. Deixa eu só colocar aqui. Então, nesse momento de cá, que eu tenho um quantificador, que é esse rapaz de cá, essa expressão é uma proposição, que é o nosso quantificador universal. E por que, Bruno, nós temos uma proposição? Que eu fiquei nessa dúvida. Simples. X mais 5 igual a 7. X está desconhecido. Agora, para todo x, temos x mais 5 igual a 7. Aí eu faço a seguinte pergunta. Qualquer valor de x que eu substitua na expressão x mais 5 vai dar 7? Não. Se você pode afirmar isso, é porque você pode julgar. Se pode julgar, é porque é uma proposição. Não está mais solto o valor está definido. Todo valor eu posso utilizar aí? Não. Então, por isso que torna-se uma proposição. Outro quantificador, que é esse de cá agora, que também vai gerar uma proposição. Então, existe um x tal que x mais 5 igual a 7. Então, existe um x tal que x mais 5 igual a 7. Beleza? Então, isso daqui é um quantificador existencial. Pode ser o existe, vou até botar aqui, pode ser o algum, ou pode ser o pelo menos um também. Esses elementos são iguais. Ok? Então, tem um quantificador universal todo, tem um quantificador existencial, existe o algum e pelo menos um. Então vamos lá, começar com a questãozinha da FCC, trabalhando esse tema. Então define-se sentença como qualquer oração que tem sujeito, o termo a respeito do qual se declara alguma coisa, e predicado, o que se declara sobre o sujeito. Na relação que segue, há expressões e sentenças. Tomara que chova, que horas são, 3 vezes 2 são 5, 42 detentos, policiais são confiáveis, exercícios físicos são saudáveis. Então, ele não chamou de proposição, ele chamou de sentença. Então, define sentença como qualquer ação que tem sujeito, termo a respeito do qual se declara alguma coisa e predicado. Então, sentença aí nesse caso seria a nossa proposição lógica. De acordo com a definição dada, é correto afirmar que, dos itens da relação acima, são sentenças apenas os de números. Então vamos lá. Tomara que chova é uma frase exclamativa. Tomara que chova e tudo mais. Então é uma expressão. Que horas são? Uma pergunta. É uma expressão. Que horas são? 3 vezes 2 são 5. Quem é o sujeito? 3 vezes 2. São 5 é o predicado. Então é uma sentença. 3 vezes 2 sujeitos, são 5 predicado, é uma sentença. 42 detentos. É uma expressão. Policiais são confiáveis. Quem é o sujeito? Policiais. Quem é o predicado? São confiáveis. É uma sentença. Exercícios físicos são saudáveis. Sujeitos, exercícios físicos são saudáveis. O predicado é uma sentença. Então nós temos sentenças nas frases 3,
5 e 6. Então vamos marcar a nossa letra C. 3, 5 e 6, letra C aí. Beleza? Então, lembre-se que a primeira peneira, observar se a frase é uma frase declarativa. Por isso que eu cortei a primeira, não é declarativa, não é. E aqui faltou o predicado. 02, aí olha como o FCC já mudou a estrutura do texto. Uma proposição de uma linguagem, pode deixar lá. Uma proposição de uma linguagem é uma expressão de tal linguagem que pode ser classificada como verdadeira ou falsa. Com base nessa definição, analise as seguintes expressões. Aí eu gostaria que vocês verificassem qual dessas expressões, vem comigo, representa uma proposição. Então, eu queria verificar com vocês, julguem as frases aí, verifiquem quais delas representam uma proposição. E aí no nosso segundo bloco eu vou dar prosseguimento a essa parte. Então eu queria dizer a vocês, foi um prazer estar com vocês, sei que alguns estão assistindo o vídeo demonstrativo, mas queria convidar vocês para continuar nosso curso aí, nosso Sejus TV. Então lembre-se desse mega projeto do Sejus, ainda esse parcelamento sem juros sensacional, né? Nada melhor do que um preço justo e um preço sem juros, né? Então acho que é o slogan do Sejus, preço justo sem juros. Então, no nosso segundo bloco eu vou dar prosseguimento a essa parte de proposições, fechando essa questão 2, e vou comentar com vocês a negação de uma proposição simples. Quem já estudou comigo em outros cursos, eu aprofundo mais a questão da lógica proposicional. Na FCC eu não aprofundo tanto porque ele não cobra a parte específica, ele cobra noções. Então, o que é uma proposição, o que é uma equivalência, e é isso que eu vou comentar com vocês, apresentando as questões de prova. Beleza? Então, até daqui a pouco na nossa parte 2.